Bom, pessoal, estamos iniciando agora a lista 7, né? Eu novamente não vou conseguir fazer todos os exercícios da lista, eu vou fazer os que eu considero mais importantes, principalmente os que eu acho que dá para ir um pouco mais fundo aqui na teoria, né? Explicar as coisas de uma forma um pouco mais geral para ajudar vocês, tá? Então, essa lista é sobre lei de Ampère e lei de Biot-Savart, que as duas leis basicamente falam sobre um mesmo assunto, sobre um mesmo tópico, né? Que é como que a gente pode calcular o campo magnético produzido por uma corrente elétrica. A lei de Ampère ela vai ser particularmente útil para a gente em alguns poucos casos. Né? Ela é análoga à lei de Gauss, né? Só que a lei de Gauss é como que a gente encontra o campo elétrico dado uma configuração de cargas, existindo uma certa simetria no sistema. A lei de Ampère vai ter um caráter parecido. Né? Como que a gente calcula o campo magnético produzido por uma determinada corrente. Se houver certas condições de simetria no sistema, a gente pode usar ela. Tá? Quando a gente não puder usar ela, a gente tem que recorrer à lei de Biot-Savart, que é muito mais complexa, muito mais complicada de usar, mas a gente também vai usar ela para calcular alguns campos. Tá? Nesse primeiro exercício, a gente precisa calcular o campo produzido, a gente precisa saber a fórmula do campo produzido pelo fio infinito. Eu acredito que você deve saber bem, né, como que é a... Já deve conhecer a fórmula, deve ter sido apresentada em aula, inclusive uma fórmula que a gente aprende desde o ensino médio, tá? Mas eu vou deduzir ela usando a lei de Ampère aqui, tudo bem? Então vamos lá, temos um fio infinito. Então vamos considerar aqui um fio infinito. Tá? Aí primeiro eu vou deduzir a fórmula, depois eu vou pensar em resolver o problema. Tá? Então por enquanto eu ainda não estou resolvendo o exercício. Tá? Então temos aqui um fio infinito. E eu quero calcular o campo produzido por esse fio infinito. Que está passando, sendo atravessado, obviamente, por uma corrente, que eu vou chamar de I. Tá? O que a lei de Ampère diz para a gente é o seguinte. A integral de linha num caminho fechado do campo magnético é igual a μ0I, onde I é a corrente que está atravessando esse caminho. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai considerar um caminho fechado aqui, ó, que envolve o fio de raio R. Tudo bem? Então esse cara tem raio R. Pela regra da mão direita, o campo magnético vai circular esse fio nesse sentido que eu desenhei aí. Você coloca a sua mão direita, o seu dedão da mão direita na direção da corrente, então vai estar aí para cima, e aí você gira a sua mão direita, e aí o sentido em que sua mão está girando vai dar, envolvendo o fio, né, vai dar o sentido do campo magnético. Então o campo magnético vai circular aqui em torno do fio, e em cada ponto ele vai ser tangente a esse caminho. Então ele vai estar nessa direção aqui, nessa direção aqui, nessa direção aqui e assim por diante. Ele vai girando em torno do fio. Considerando isso, essa integral vai ser simplesmente o seguinte. Produto escalar de B com DL vai dar simplesmente BDL. Como o campo só depende da distância até o centro do fio, isso é uma suposição que a gente tira também de considerações de simetria. A gente pode tirar ele da integral. A integral de dl é simplesmente o comprimento do caminho, que vai ser 2πr, comprimento do círculo. Né? E aí a gente iguala isso aqui com μ0i, onde i é a corrente que está atravessando o caminho, está furando aqui o meio do caminho. E aí a gente isola o B, e isolando o B a gente encontra o campo magnético do fio infinito. μ0i sobre 2πr. Esse é o campo magnético produzido pelo fio infinito. Tá? É a fórmula aí conhecidíssima da gente, vocês devem ter visto essa fórmula em aula. Tá? Então é importante saber tanto essa expressão, quanto conhecer também o sentido, né? A direção e o sentido do campo que está aí circulando em torno do fio. Beleza? Então a gente vai usar esse resultado aqui no problema. Tá? Então, essa parte inicial aqui foi só para contextualizar um pouco o que está acontecendo. Agora vamos ao problema efetivamente. A figura mostra dois fios paralelos conduzindo correntes de sentidos opostos, I1 e I2, separadas pela distância 2A. Então a gente tem aqui um fio I1 conduzindo corrente para fora da tela, então na sua direção, né, em direção a você, e um fio I2 aqui conduzindo corrente para dentro da tela, sentido oposto a I1, e os dois estão separados aí por uma distância 2A. Calcule os campos B1 e B2
criados pelos fios I1 e I2, gerados pelas correntes no ponto P sobre a mediatriz. Aqui, gente, eu já vou fazer uma pequena correção. Onde ele desenhou B2 era para ser B1 e vice-versa, tá? Deixa eu inverter aqui as coisas, porque o enunciado aqui está um pouquinho errado, tá? Vocês já vão entender por quê. Ele quer saber qual é o campo magnético no ponto P, que está sobre a mediatriz entre os dois fios a uma distância A dessa linha, né? Então, nessa configuração aqui. De modo que o ponto P está a uma distância A raiz de 2 dos dois fios. Aí ele dá os valores aqui de 1, I2 e A. Eu vou resolver o problema literal, de forma literal, tá, gente? Então, eu não vou fazer as contas, eu vou deixar sempre indicado em função das letras, tá? Bom, a gente precisa achar o B1 e o B2 e mais que isso, a gente precisa encontrar os vetores B1 e B2 e depois somar eles para achar o B. Então, para isso, é interessante a gente definir um sistema de coordenadas. Então, eu vou definir aqui um sistema de coordenadas cartesiano com o eixo Y para cima e o eixo X aqui para a direita, que é o nosso sistema usual de coordenadas. Beleza? Então, eu vou escrever as componentes dos campos nas direções X e Y. Tá? Bom, vamos se preocupar primeiro com B1. B1 é o campo produzido pelo fio 1 no ponto P. Então, o que eu vou considerar? Eu vou considerar aqui um círculo, uma circunferência, né, centrada no fio 1, cujo raio é a raiz de 2, que é a distância dele até o ponto P. Então, uma circunferência centrada em 1 que passa pelo ponto P. Essa circunferência vai ser algo mais ou menos assim aqui. Ó. Tudo bem? Algo mais ou menos aqui. E aí, quando a gente desenhar o vetor campo magnético nesse ponto, vai ser tangente a essa circunferência e vai apontar nessa direção. Esse aqui é o vetor B1. Tá? E aí, gente, reparem que isso saiu aqui da regra da mão direita. Né? Se eu pegar o meu dedão da mão direita, apontar aqui para fora da tela e girar minha mão, eu vou percorrer essa circunferência nesse sentido, e aí o vetor dá para cá. E aí reparem que esse ângulo aqui é 45 graus, né? Porque a gente está falando de um triângulo isósceles. Consequentemente, esse ângulo aqui, ó, que eu vou desenhar de azul, esse ângulo aqui, entre o vetor B1 e a horizontal, também é 45 graus. Isso significa que eu posso decompor o vetor B1 da seguinte forma. O vetor B1 será igual ao seu módulo, que multiplica menos cosseno de 45 na direção x. O menos aqui vem porque a componente x aponta na direção negativa. Mais seno de 45 na direção y. Beleza? Aí, o que a gente faz é o seguinte agora. Como o cosseno de 45 e o seno de 45 são todos iguais a raiz de 2 sobre 2, eu vou botar eles em evidência. Então fica B1 raiz de 2 sobre 2, que multiplica menos x chapéu mais y chapéu. Então, essa é a expressão aí do vetor B1, do vetor campo magnético 1. Agora, o que a gente vai fazer é encontrar o campo magnético produzido pelo outro fio. Tá? Então, agora a gente vai olhar para o fio 2 e vai considerar agora uma circunferência centrada em I2. Opa, aqui ficou bem ruim meu desenho. Isso aqui era para ser uma tentativa de desenhar uma reta. Tá? Então, a gente vai ter isso aqui. Aí a gente vai ter uma circunferência aqui, mais ou menos aqui assim, né? E aí, usando a regra da mão direita, na hora que a gente pega e gira, põe o nosso dedão para dentro da tela, porque agora a corrente está entrando e gira, a gente vai percorrer essa circunferência nesse sentido aqui. E aí, o vetor campo magnético B2, que vai ser tangente aqui, vai estar nessa direção. E aí é fácil perceber que ele vai fazer 45 graus com a horizontal e 45 com a vertical. E aí eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever que B2, o vetor B2, é igual ao módulo dele, que é B2, né? E aí eu faço o seguinte, eu vou ter cosseno de 45 x chapéu mais seno de 45 y chapéu.
E aí eu vou ter o B2 raiz de 2 sobre 2 mais x mais y. Tranquilo? E aí eu posso somar os dois. Né? Na verdade, antes de eu somar os dois, deixa eu calcular quem é o B1 e quem é o B2. Bom, quem vai ser o B1? O B1, o módulo de B1, vai ser μ0 e 1 sobre 2π vezes R, onde R é a distância do fio até o ponto P, que é a raiz de 2. Analogamente, o B2 vai ser a mesma coisa. Só que ao invés de I1, eu vou considerar I2. Opa, não é I0, é I2. A distância continua sendo a raiz de 2 aqui. Aí o que vai acontecer? Na hora que eu multiplicar o B1 e o B2 ali em cima, vai ficar. O vetor B1 vai ficar, o raiz de 2 vai cortar, o 2 vai juntar com o 2 vai ficar 4. Então vai ficar μ0 e 1 sobre 4πA menos x mais y. E embaixo vai ser a mesma coisa, trocando o I1 por I2. Aqui vai ficar o 4πA. E aqui fica x mais y. Né? Tudo bem? E aí, para a gente encontrar o campo total, a gente soma os dois vetores. E aí, quando a gente somar os dois vetores, a gente vai encontrar o seguinte. Bom, tudo que for constante eu vou jogar para fora. Então vai ficar μ0 sobre 4πA. Isso eu posso jogar para fora aqui, fatorado. Aí vai ficar, na componente x, eu vou ter I2 menos I1. Na direção x. Na componente y, eu vou ter I2 mais I1. E esse é o vetor campo magnético. Aí eu deixo para vocês fazerem todas as continhas, tá? E encontrarem as respostas. Lembrando que tem que converter o A para metro, né? Então 0,02. Substitui aqui as correntes, faz as continhas, que aí vocês vão encontrar a resposta do problema. Tá? Mas isso aqui já é uma resposta válida, literalmente falando. Tá? Pensando numa resposta literal, isso aqui já está correto. Beleza? Então, eu quis discutir esse exercício com vocês para discutir dois pontos importantes. O primeiro é como calcular o campo magnético de um fio infinito. Depois, como lidar com esses problemas aqui de decomposição de vetores e tudo mais, que é um assunto importante também. Beleza? Então, foi isso. Então, o próximo exercício vem logo em seguida.